Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eis-me aqui de volta, Amanda Anderman, a guia de vocês pelas maravilhas da Cidade Maravilhosa, também conhecida como Rio de Janeiro. Mas nesse vídeo, pessoal, é o seguinte, a gente não vai fazer nenhum tour, não vamos falar de turismo, nem de história, certo? Vamos fazer uma coisa assim, um tanto ou quanto inusitada. Claro, eu vou continuar com os vídeos de história, tá? Mas nesse vídeo eu resolvi fazer um conteúdo assim, resolvi trazer para vocês um conteúdo um pouco diferente. Vamos falar sobre Euzinha. Sim, Euzinha mesmo, a guia de vocês. Então, hoje eu vou fazer um vídeo intitulado de Amanda Responde, certo? Como vocês podem ver pelo desculpem, pelo título do vídeo, certo? E pode ser que esse vídeo fique um pouco longo, pode, viu, pessoal? Porque eu tô respondendo perguntas, né? Então, relaxem. Sentem, vamos bater um papo aqui. Eu até troquei o vídeo troquei a câmera de lugar, né? Tô aqui sentada no meu sofá, né? Num outro canto da minha sala, aqui com o tapete árabe que era da minha avó, certo? Então, se vocês gostaram, deixem o seu like, nem que seja que vocês gostaram, não de mim nem do conteúdo, mas do tapete da vovó, né? Então já tá valendo, deixa o seu like, né? Enfim, ainda pretendo fazer um vídeo no canal falando da história da minha família, pessoal, então fiquem ligados, né? Fiquem ligados aí. E se você acabou de chegar aqui, acabou de cair de paraquedas nesse canal e quer saber, que canal é esse, que essa doida tá fazendo aqui e tal, bom, voltem na playlist dos vídeos em português pro vídeo de apresentação, tá? Para vocês justamente saberem do que se trata esse canal, quem sou eu, o que eu tô fazendo aqui, ok? Então vamos lá, gente, começando com as perguntas. E a primeira pergunta vem da caravana de Cachoeirinha. Não, tô brincando, não vem não. Aproveitei para fazer um spin-off assim daqueles programas de auditórios, né, do Silvio Santos, do Chacrinha, enfim. E aliás, pessoal, eu nem lembro, tá, de quem fez qual pergunta. Então, se vocês que estiverem vendo o vídeo reconhecerem alguma pergunta que vocês fizeram, por favor, se quiserem também, deixem nos comentários. E eu fiz essa pergunta, né? É bom que até esse canal fica um pouco mais assim, mais interativo ainda, como eu sempre gosto que seja. Certo, pessoal? Então, vamos começar com a primeira pergunta. Vamos lá. Quando você começou a se interessar por turismo e por história? Bom, eu vou dividir essa, tá, gente, em duas partes. Primeiro a história, depois o turismo, tá? Bom, primeiro veio a história, depois o turismo, com certeza. Eu comecei a me interessar por história, né, quando eu tinha somente 5 aninhos de idade. Isso aí. Foi aí que eu me apaixonei por história, graças ao meu queridíssimo avô, Júlio Anderman. Vovô Júlio pra mim, né? Então, gente, o meu avô, nessa época, o vovô Júlio, ele começou, né, a ter problemas de coração. Sabe como é, né? A idade, quando chega a idade, né, a gente começa a ter esses e outros problemas de saúde, né? Tem que ficar de olho mesmo, viu, pessoal? Não descuidem da saúde de vocês, não. Aí, mesmo vocês sendo jovens, ok? É muito importante. E o que acontece? O meu avô, ele tinha problemas, assim, de coração, de circulação, melhor dizendo, do sangue e tal. Então, já nessa época, o médico dele recomendou, muito bem recomendado, que ele caminhasse para fazer exercício, né, para estimular e tal. E ele morava também no mesmo bairro onde eu moro, né, aqui no Catete. Então, o lugar que ele gostava de caminhar, ele gostava muito de história, né, sempre gostou muito disso também. Então, ele gostava de caminhar no Palácio do Catete.
E nessa época, que eu tinha 5 anos, eu estudava no Zacaria, que é um colégio que fica a 10 minutos a pé da minha casa, inclusive. Aliás, eu me formei no ensino médio no Zacaria. Oh, meu colégio querido! Oh, meu Deus, meu colégio querido! Mas então, aí, aí ele me buscava no colégio, certo? Depois ele me levava para passear no Palácio do Catete ou no Museu da República, né? Que depois eu ainda vou falar disso no canal, né? Do Museu da República, da República Velha e tal. Fiquem ligadinhos, eu vou falar disso, é claro. Mas aí então, ele me levava no Palácio do Catete, no parque, me levava nos jardins do museu, me levava no museu e ficava me contando as histórias do tempo, principalmente do tempo do Getúlio, né? Porque o meu avô era getulista até o último fio de cabelo. E eu herdei isso dele com certeza. Eu também sou tiete do Getúlio. Aliás, se na época do jingle do bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, se eu vivesse naquela época, eu botava. Inclusive, acho que o retrato do Getúlio ia ficar bem aqui em cima do tapete da vovó. Quer dizer, claro, primeiro o tapete da minha avó, né? Claro, depois o retrato do Getúlio. Com certeza que ia ter isso, né? Então, pessoal, assim que eu comecei a me interessar por história. E desde então, eu nunca deixei de me interessar. Verdade é essa. Minha matéria favorita no colégio sempre foi história. Eu sempre gostei de falar de história. Eu sou daquelas que, assim, eu assisto documentário de história no meu tempo livre, porque eu gosto. Eu leio livros sobre história no meu tempo livre, por isso que eu gosto. Tô entendendo? Então, é nesse nível. Eu vou para museu para ver exposição porque eu gosto. E, aliás, é por isso que eu gosto tanto da profissão de guia, né? Aliás, aí vamos para a outra parte da pergunta. Quando você começou a se interessar por turismo? Bom, por incrível que pareça, eu nunca pensei assim em fazer faculdade de turismo. Muito pelo contrário, eu sou formada em Direito. Para vocês verem, né? História foi sempre assim um hobby, digamos assim. E só que quando eu me formei em Direito, sim, eu sou formada, né? Quando eu me formei em Direito, eu prestei o exame de ordem 5 vezes e depois da 5ª vez eu sentei comigo mesma, fiz aquele exame de consciência, né, para ver se, Amanda, é isso que você quer com todas as suas forças, a ponto de você continuar fazendo esse exame 5, 6, 8, 9, 10 vezes, né? E a resposta foi não. Então, pessoal, que isso sirva de lição para vocês. Existe sim a opção de desistir de um caminho e seguir por outro. Para mim, pelo menos, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu só me arrependo de não ter sabido antes o quanto que o turismo, que ser guia de turismo ia me fazer bem, não ter sabido disso antes, que é para eu poder ter feito o curso de guia no primeiro ano, junto com o primeiro ano da faculdade. Teria perdido muito menos tempo. Mas fazer o quê, né? Dizem que as coisas acontecem quando elas têm que acontecer, né? Então, me perdoe aqui que eu vou ter que ir mudando de posição ao longo desse vídeo, né? Porque o sofá tá aqui do lado. Então, né, gente? Então foi isso. Aí, depois que eu desisti, né, de fazer exame de ordem, de seguir a área jurídica, eu fiquei 1 mês ali, 2 meses pensando assim, ai meu Deus, o que eu faço da minha vida? Ai, Senhor, socorro! Aí, finalmente, eu lembrei de um amigo meu que tinha feito um curso que ele falou no início da faculdade, esse meu amigo também é advogado, aliás, e eu perguntei, que curso é esse que você falou? E ele disse o nome do curso, que é o CIET, e eu me matriculei nesse curso e foi lá que eu me formei como guia de turismo. E foi assim que eu me interessei pelo turismo, né? Porque, na verdade, assim, eu descobri que, conforme eu fui atuando mesmo como guia, né? Eu descobri que o turismo me possibilita fazer aquilo que eu mais amo, que é falar de história, ler sobre história,
assistir documentários de história e que quanto mais eu fizer isso no turismo, mais eu cresço profissionalmente. Então, pô, basicamente é o quê? O que eu me divirto fazendo é o meu dever de casa. Então, pô, sendo guia de turismo eu tô no céu, né? Fala sério, né? Como é que é? A segunda pergunta. Você acha que o turismo vai ser dominado pela tecnologia? Olha, eu acho, né? Eu acho que a tecnologia, ela sempre andou de mãos dadas com o turismo, né? E sempre o turismo, como qualquer profissão, né, tem que se adaptar às novas tendências e às novas tecnologias, né? Por exemplo, primeira notícia de turismo, a primeira agência era do século XIX, do Thomas Cook, se eu não me engano. Agora posso ter dito o nome errado, mas era na Inglaterra, né? E só fazia viagens com navio, né? Porque naquela época ainda não tinha inventado o avião, né? Então, e essa agência, infelizmente, ela faliu recentemente, né? Então, certamente que uma agência tão antiga, né, teve que se adaptar, né, ao surgimento da aviação, né? Teve que se adaptar quando surgiu o computador, por exemplo, né? Então, assim, sempre o mercado, o livre mercado, tem que se adaptar, sim, às novas tendências. Mas eu acredito que essa pergunta se refere a esse período que nós estamos agora, né? Que tá praticamente impossível de viajar para muita gente, se não por causa de restrições legais mesmo, por dinheiro mesmo, porque, né, a crise afetou todo mundo. Mas é assim, né, gente? A crise, diversas crises anteriores que tivemos também afetaram as pessoas da mesma forma. Eu acredito, e do meu conhecimento, e para isso que serve o conhecimento de história também. Para isso que serve o conhecimento de história também, viu, pessoal? Porque se a gente analisar a crise de 29, né, na crise de 29, muita gente que naquela época, que pouco antes vivia viajando para Paris, né? Ou seja, a nata da nata do Brasil, por exemplo, naquela época vivia indo para Paris e voltando, não pôde mais por conta da crise, né? Então, mas por exemplo, 5 anos atrás, muitos brasileiros também já tinham conhecido Paris e muitos parisienses já tinham conhecido o Rio de Janeiro. Então, assim, são fases, né, gente, que o mundo passa, né? E eu acredito na máxima do Chico Xavier, né, que ele botava aquela coisa que ele botava na cama, né? Isso também passa. Isso com certeza. E eu disse isso no primeiro vídeo, de apresentação, né? E isso vale também para esse período de restrições e tudo mais. E vou repetir ainda para que isso fique bem gravado nas mentes de vocês. Isso também passa. Ok? Então é uma mera questão de se adaptar, que é o que eu tô fazendo, por exemplo, fazendo esses vídeos, né, nesse canal, já que com essa quarentena, com isso tudo, eu fui impedida de fazer tours presenciais, que eu continue falando de história e turismo, então, através desses vídeos. Ora, vejam só, né? Então, terceira pergunta: como se faz para ser guia de turismo? Bom, eu vou falar como se faz no Brasil, né? Porque no resto do mundo eu não sei, tá? Outros países têm outras regras para isso, tá, pessoal? Mas eu vou falar especificamente do Brasil porque é o que eu sei. Então, no Brasil, para ser guia de turismo legalizado, né? Você tem que fazer um curso de guia que seja reconhecido não somente pelo Ministério da Educação, mas também pelo Ministério do Turismo, ok? E não é faculdade de turismo, não. Só com faculdade de turismo você não guia.
O curso de guia é um curso técnico, tá, pessoal? Para aqueles que estão se perguntando, né? Talvez querendo fazer e tal. Aí, quando você faz o curso de guia, conforme eu falei lá no primeiro vídeo de apresentação, se quiserem conferir lá, podem conferir. Você recebe, então, uma credencial de guia, na qual está escrito Ministério do Turismo, e você recebe um número do cadastro, né, que é o seu cadastro como guia no Ministério do Turismo, e aí, então, você pode guiar, né? E como guia de turismo tem 3 categorias, e elas determinam aonde você pode guiar. Então, o guia regional nacional, ele pode guiar somente em território brasileiro, e o guia que tem a categoria internacional, ele pode guiar inclusive fora do Brasil, sendo que tanto para guiar em outros estados como para guiar fora do Brasil, por motivos práticos, você sempre precisa ter um guia local daquele lugar. Certo? Até por motivos práticos, porque o guia local, ele conhece profundamente aquele local, que muitas vezes o guia que vem de outro estado está indo pela primeira vez e só pesquisou a parte teórica. Tem certas coisas que você só sabe vendo na prática, né? Tá bom. E 4ª pergunta: vantagens e desvantagens de ser guia de turismo, né? Bom, vantagens. Quer saber? Vamos começar pelas desvantagens, né? Que aí a gente termina de forma agradável, né? Falando das vantagens. Então, desvantagens. Bom, se você não tiver um círculo de amigos, né, muito forte antes de ser guia ou fora do seu ambiente de trabalho, não espere conseguir isso sendo guia, tá? Você conhece muita gente nova assim, cada dia você conhece várias pessoas diferentes, você conhece gente do mundo inteiro, de diversas culturas, mas é uma coisa rápida e muitas vezes não é uma coisa assim durável. Tá? Pode ser que você consiga fazer amizade com algum turista? Pode, mas você tem que pensar o seguinte: aquele turista, ele vem de outra cidade, ele vem de outro estado, muitas vezes ou ele vem de outro país. Então, por mais que você faça amizade com ele, vai ser uma amizade à distância. Eu, por exemplo, tenho 2 turistas nesse tempo todo com quem eu fiz amizade, mas um deles mora nos Estados Unidos e a outra mora na Polônia. Então, assim, eu converso com eles, claro, né? Vira e mexe, eu converso com eles, mas não é uma amizade assim muito estreita, do tipo assim, vem aqui em casa, ou vamos sair, não tem condições, né? Então, assim, realmente causa bastante solidão isso, porque assim que termina o tour, aquela mesma gente com quem você se divertiu, com quem você interagiu, com quem que você se conectou, você se despede e você nunca mais vê, né? Então, você tem mesmo que ser desapegado nesse sentido, tá? E outra desvantagem é o fato de você sempre ter que estar sorridente. Pelo menos para mim, inclusive, essa é uma das partes mais difíceis da profissão. Porque assim, como guia, né, gente, você não pode fazer um tour todo sério e sisudo, né? Senão fica estranho. Não é igual outras profissões, por exemplo, trabalhar em escritório e tal, que se você fizer o seu trabalho, sei lá, num dia que você não tiver assim muito sorridente, você fizer seu trabalho, você tá lá no computador e tal, fazendo trabalho de forma mais séria, talvez alguém mais íntimo de você note e pergunte: não, tá vendo alguma coisa? Você tá bem e tal? Mas no fim das contas você fez o seu trabalho e pronto. Não.
Como guia, você está trabalhando para um público, né? Então, e sim, tem que falar em público, tá? Então, se você não gosta de falar em público, a profissão de guia não é para você, porque tem sim que falar em público, né? Para o público. Então, como você está falando para um público, é bem parecido com teatro. Então, assim, e fica estranho você fazer um tour assim, todo sério, todo sisudo, todo cabisbaixo, sabe? Não dá. Você tem que fazer o tour com uma postura leve, com uma postura alegre, né? Até porque, poxa, a pessoa tá de férias e tal, e aí chega um guia todo sisuda, é estranho, né? Então, a desvantagem é que se acontecerem problemas na sua vida e você tiver se sentindo mal por causa disso, você tem que engolir isso e fingir que tá sorrindo. É uma coisa meio palhate, né? E as vantagens, né, são que você sempre está tendo contato com pessoas de outras culturas, você sempre tem a oportunidade de interagir com pessoas de outras culturas, né? E com isso você tem a oportunidade muitas vezes de olhar as coisas da sua vida por outras perspectivas, né? E deixa eu ver, dependendo de como você trabalhe, você tem a oportunidade de viajar, embora viajar como guia não é o mesmo que viajar como turista, tá, pessoal? É viagem a trabalho, não é viagem de lazer. Muita gente se confunde muito com isso e se decepciona também, né? Então, deixa eu ver outra vantagem de ser guia. Você não trabalha, né, necessariamente de segunda a sexta de 9 às 6. Não. Dependendo do tipo de tour que você faça, tem tour, por exemplo, que é só um walking tour e dura 4 horinhas, 3 horinhas. Eu, por exemplo, só trabalhava fazendo walking tour pelo centro e pelo porto, então eu trabalhava 3 horas, 3 horas e meia, 4 no máximo, né, de 9 da manhã até mais ou menos 1 hora da tarde. Depois eu almoçava e ia para casa. Meu dia de trabalho tinha terminado ali, né? E isso é bom porque dá perfeitamente para você fazer outras coisas além de seguir, estudar, sabe? Estudar, fazer outras coisas. Agora, se você escolher fazer tours mais longos, assim, por exemplo, que seja um bate-volta, se prepare para não ter vida. Aquele dia você não tem vida, porque os tours de bate e volta normalmente é 12 horas ou mais, né? E também quando você faz uma viagem, aquela viagem, esqueça a sua vida pessoal. A sua vida é voltada para o turista. Mas, em compensação, você pode escolher, você pode conseguir um trabalho que você faça 2 viagens por mês também, e o resto do mês você descansa, né? Isso é possível também. Então, jornada de trabalho não é aquela coisa repetitiva e maçante também de segunda a sexta de 9 às 6. Ok, pessoal? Tem muita variedade de tipos de trabalho. Essa é outra vantagem, né? E a outra vantagem é a possibilidade de crescimento como guia e até possibilidade de trabalhar sozinho, trabalhar para você, né? Como guia, você pode muito bem montar a sua agência, né? Montar a sua empresa. Isso não é muito burocrático como guia, né? E é isso. São as vantagens que eu consigo pensar, né? Aí também acabei de lembrar de uma outra, que para mim é a principal. Que a vantagem é que, como guia, você trabalha com o público, sim, né? Mas e tem, claro, todas as complicações, né, de trabalhar para público. Quem trabalha com público sabe do que eu tô falando, mas você pega o público sempre num momento que eles estão relaxados, num momento que eles estão de férias, né? Ou no momento de lazer. Então, isso te energiza,
né? Diferente de profissões como direito, profissões como medicina, que você sempre pega as pessoas no momento ruim delas, né? Então essa é outra vantagem, a vantagem de sempre interagir com as pessoas no momento de lazer ou de férias. Então, no momento que elas já estão mais relaxadas, né, por natureza. Então, como você decidiu o tema do seu canal? Simples, né, gente? É o tema sobre o qual eu mais sei falar. É o tema com o qual eu tenho trabalhado nos últimos 5 anos. Então, se eu vou fazer um canal do YouTube, né, tem que ser sobre um tema que eu, pelo menos eu acho, né, tem que ser sobre um tema que eu domine. No caso, turismo e história, basicamente. Você costuma viajar muito? Curiosamente, ainda não, né? Esses 5 anos, como eu falei para vocês, eu tenho feito turismo só receptivo e só no centro e no porto. Então, a trabalho assim, eu não viajei nada, né? Tipo assim, levando turistas e tal. Agora, viajar para mim, assim, eu quero viajar. Eu diria razoavelmente, não muito. Eu não sou daquelas pessoas que toda hora tem que estar viajando e se não viajar fica mal. Não, eu viajo de vez em quando, né? Por exemplo, a última viagem que eu fiz foi ano passado para Ouro Preto. Amei Ouro Preto. Beijão para todo mundo de lá. Vocês são fofinhos, né? Então, enfim, e é isso, né? Qual a sua formação? Eu já respondi antes, eu sou formada em Direito e eu tenho também pós-graduação em Relações Internacionais e o curso de guia, né? E depois da pandemia, pretende fazer passeios guiados pelo Centro Histórico do Rio de Janeiro? Engraçado, né? Toda vez que eu escuto uma pergunta com depois da pandemia, ou o que você pretende fazer depois da pandemia, eu me sinto assim num daqueles filmes de Primeira ou de Segunda Guerra Mundial, as pessoas perguntando assim, cara, o que você pretende fazer depois da guerra? Sabe? É curioso isso, né? Putz, grilo. Bom, o que depois da pandemia pretende fazer passeios guiados pelo Centro Histórico do Rio de Janeiro? Olha, se eu soubesse editar vídeo, podem ter certeza que eu colocaria agora, que eu botaria agora aquele meme do certamente que sim, sabe? Porque a resposta, certamente que sim, porque a resposta é certamente que sim, com certeza. Assim que for possível, eu pretendo voltar sim a trabalhar como guia, né? Fazer passeios guiados pelo Centro Histórico do Rio de Janeiro, com certeza. Então, inclusive agora, tá, pessoal? Agora que o turismo no Rio já reabriu, aproveito para fazer meu merchan, né? Aqui, Amanda Anderman, guia de turismo, tá? Pronta para servi-los no que for preciso. Então, quem quiser que eu guie, quem quiser fazer um tour comigo, estou à disposição, certo? Estou à disposição, né? Vamos lá, né? Claro, eu vou. Não precisa nem pedir 2 vezes. Mas então, vamos lá. De onde você tira tantas informações a respeito do Rio de Janeiro e sua história? Bom, pessoal, eu vou pausar aqui o vídeo rapidinho. Inclusive, vou testar esta função. Então, pessoal, voltei. O motivo que eu pausei o vídeo foi para justamente eu pegar algumas coisinhas, né? Leia-se livros, para mostrar para vocês, para responder a 9ª pergunta. De onde você tira tantas informações a respeito do Rio de Janeiro e sua história? Bom, livros, né? Por exemplo, esta série aqui, da Mary Del Priori, que eu recomendo e muito, Histórias da Gente Brasileira, é
fantástico. É a primeira vez que alguém faz livros falando sobre o povão, né? E não sobre grandes figuras históricas, né? Mas focando na gente brasileira mesmo, a nossa gente de carne, o nosso dia a dia, né? Inclusive, eu tô lendo nesse momento o 4º volume, que é a República, que é a parte 2 do Brasil República, né? E conta de 1951 até 2000, ou seja, que basicamente nós todos vivemos, né? Essa época, certo? Eu também li essa coleção aqui do Eduardo Bueno, que é a coleção Brasilis. Também recomendo e muito. Fala sobre o início do Brasil, né? Os primórdios da história do Brasil, certo? Principalmente o primeiro livro eu achei formidável. O livro A Viagem do Descobrimento. Formidável esse livro. Eu também li O Português que Nos Pariu. Também excelente livro, da Ângela Dutra de Menezes. E, claro, não podia deixar de citar a coleção do Laurentino Gomes, né? Que são esses 3 aqui, 1808, 1822 e 1889. Ok, pessoal? Esses são os livros. Mas fora isso, como eu disse antes, eu gosto muito de assistir documentários, né, de história. Eu faço isso no meu tempo livre, então os documentários e tudo que eu vi em documentários também servem de fonte para os meus vídeos, tá, pessoal? E os documentários vêm das mais diversas fontes. Normalmente eu pego no YouTube, bem aqui no YouTube, né? Eu gosto muito de assistir documentário da BBC, do History Channel. O Brasil Paralelo também é um canal excelente. Eu não canso de recomendar. Eu conheci ano passado o canal, recomendo. A série Brasil, a Última Cruzada é foda. Então é uma das minhas fontes também. E também museus, né? Antes da pandemia, é claro, quando os museus estavam abertos, ainda não abriram! Aqui no Rio, acreditam? Acreditam nisso? Tudo reabriu praticamente e museus não. Como assim? Sabe, vocês que têm acesso aí às autoridades, reclamem isso. Eu não sei você, mas eu quero museus de volta, sabe? Então, assim, eu sempre visito museus, né, quando tem exposições. Aí eu tiro foto dos textos dos museus e guardo. Também serve como fonte de pesquisa. Depois, né, inclusive o vídeo Hidratando o Rio, grande parte das informações saíram de uma exposição do Museu Histórico Nacional que eu fui ano passado, que chamava Rios do Rio, né? E é isso, pessoal. Não é isso. Aí também eu também complemento com a internet. Por exemplo, as imagens que eu trago para vocês, que eu mostro no meu tablet velho de guerra, né? As imagens eu costumo pegar na internet mesmo, tá? Não vou mentir para vocês, não. E pergunta número 10. A respeito da fluência em inglês. Qual foi a sua experiência e o que você recomenda para falar bem e com segurança? Bom, minha experiência com o inglês começou também quando eu tinha 5 anos, né? Porque o que acontece? Uma amiga minha, uma coleguinha minha naquela época foi pra Disney, aí eu fiquei encantada querendo ir pra Disney também e tal, e não sei o quê. Aí a minha mãe tentou me desestimular dessa ideia, dizendo que não vai adiantar nada, porque você vai chegar pro Mickey e vai falar "Oi, Mickey", e não vai adiantar nada porque ele não fala só a língua. Lê do engano dela, né? Achou que eu fosse desistir? Eu comecei a perguntar para ela palavras em inglês. Mãe, como é que o Mickey fala isso? Como é que o Mickey fala aquilo? Aí ela foi jogando as palavras, tal, sem saber o que ela estava fazendo, sem nem desconfiar do que estava fazendo. Aí teve uma vez que, segundo ela, né? Eu não lembro disso, mas teve uma vez que diz ela que eu estava num restaurante. Aí eu disse, Mom, o garçom forget me a spoon. Aí ela chegou assim, ela tem habilidade com
com idiomas, que, modéstia à parte, eu sempre tive. Foi uma coisa bem natural para mim, porque eu sempre fui boa em ouvir o que as pessoas falam, em qualquer idioma que seja, mesmo eu não entendendo o que elas dizem, tá? E imitar direitinho. Por isso que isso já ajudou com a parte de pronúncia, que já é meio caminho andado, em qualquer idioma, né? Aí eu fui para uma escola americana, porque minha mãe conseguiu uma escola americana para mim, porque curso de inglês só aceitava crianças a partir de 8 anos e eu tinha 5, né? E resumo da ópera, foi lá que eu adquiri o inglês que eu falo hoje, mas eu também falo espanhol e também falo mais ou menos alemão. Estou aí na luta para aprender alemão, para quem sabe um dia acrescentar a bandeira alemã na minha carteirinha, onde tem, que eu mostrei no vídeo de apresentação, as línguas que eu falo. Algum dia. Eines Tages, né? E bom, essa é a minha experiência e o que eu recomendo para falar bem com segurança. Bom, pessoal, para aprender qualquer idioma, qualquer um, tá? É necessário principalmente 2 ingredientes: força de vontade e disciplina, tá? E não adianta nada você ir para o melhor curso do mundo, para a melhor escola do mundo, não adianta nada você morar fora. Inclusive, eu nunca morei fora na minha vida, e tá? Só para vocês terem uma ideia, meu avô também nunca morou fora do Brasil e falava 6 idiomas. Eu falo 3,5, ele falava 6, tá? E nunca morou fora. Então parem com isso de que precisa morar fora para falar qualquer idioma fluente. Não precisa. O que precisa é força de vontade e disciplina, principalmente. Se você não tiver esses 2, você não vai falar o idioma fluente, nem mesmo você morando fora, tá? Então, segunda coisa é você pensar no idioma. Então, parou com esse negócio de primeiro formular a frase na sua cabeça em português, traduzir ela para o idioma que você quer falar e depois falar. Não, desse jeito você nunca vai falar com fluência. Você tem que pensar o seguinte: enquanto você está falando, vamos supor que seja o inglês, mas isso vai para qualquer idioma, tá? Enquanto você está falando inglês, se imagina que você está numa redoma onde a única língua que existe é o inglês. Então, quando você aprendeu a falar com a sua mãe, você não disse mamãe, você disse mommy, sabe? Ou mamá, se for em espanhol, né? Então, é assim que você tem que pensar. Então, por exemplo, tem muita gente que no espanhol, por exemplo, fala portunhol, achando que está falando espanhol, justamente porque fica tentando traduzir, né? Não! Ou é espanhol e só existe espanhol, tá? E outra coisa muito necessária é limpar a pronúncia. Pronúncia, gente, é treino e ouvido. Pronúncia é você ouvir o que a pessoa falou, bem ouvido, e imitar direitinho o que ela falou, né? Não tenta filtrar o inglês pelo português, né? Porque tem sílabas, tem letras que se pronunciam de um jeito em inglês e de outro jeito em português. É a pronúncia em inglês, tá? Esquece, é o que eu falei, esquece que você fala português. Esquece que português é sua língua nativa. Esse é o primeiro passo. São os primeiros passos aí. E fora isso, para praticar, né? Realmente, falar a língua o máximo que você puder, porque quando você deixa de falar a língua, enferruja, e quando você deixa de escrever a língua, também enferruja. Isso é um problema que eu enfrento muito, eu particularmente enfrento muito, porque assim, como guia, né, a gente usa muito o idioma falado e não escrito. Então a escrita, quando você vai ver, enferrujou bonito. Então é praticar mesmo, sempre, senão enferruja. E segundo que eu recomendo para quem está começando, pega musiquinha de criança,
daquele idioma e canta. Em inglês eu recomendo muito os vídeos de sing-along da Disney. Isso mesmo, da Disney. Sabe? É musiquinha de criança. Você não vai começar um idioma ouvindo... não vai começar em inglês ouvindo Katy Perry, ouvindo Ariana Grande, sei lá, Rihanna. Não, isso é quando você já tiver um domínio da língua. No início a Mother Goose, eu também recomendo muito para recitar os poemas da Mother Goose para praticar quando você está começando. Né? É o que uma criança leria. Né? Depois você vai para o que um adulto leria. Certo? E última pergunta aqui. O que você gosta de fazer nas horas vagas? Bom, além de assistir documentários, visitar museus, né, e tudo. Bom, eu gosto de pegar sol. Sim, eu gosto de pegar sol. Tá? Tô começando, inclusive, bronzeado agora, né? Aguardem, confiem. Eu consigo pegar sol, sim, tá? Ao contrário do que muitos pensam, tem melanina aqui, ok? Então eu gosto muito de ir na piscina. Eu frequento, inclusive, desde que eu era um feto, o Clube da Aeronáutica, né? Então eu vou muito para lá. Gosto muito de pegar sol e caminhar no Aterro do Flamengo, que fica aqui do lado. Deixa eu ver o que mais eu gosto de fazer. Eu gosto muito de dançar, né? Basicamente qualquer dança que não seja funk, porque fala sério, né? Mas dança de salão, dança flashback, dança do ventre, adoro, né? Inclusive eu fiz aula durante muitos anos, 14 anos para ser exata, e desde 2015 eu tô fazendo Dabiq libanês, ainda faço. Aliás, beijão meu professor de Dabiq e os meus colegas de Dabiq, que agora a gente tá fazendo tudo online. Tô com saudade de vocês pra caramba, né? Mas e fora isso, né? Eu gosto muito também de bordar tapeçarias, certo? Inclusive, também aqui atrás de mim tem algumas telas, né? Que eu comprei para fazer. Essa aqui ainda não tá feita, né? Assim que a tela vem no início, né? Ainda não tá bordada, mas eu bordo também tapeçarias maiores, né? Inclusive, acho que isso foi outra pausa para eu mostrar para vocês uma outra tapeçaria que eu fiz. Voltei, certo? Então, essa aqui, por exemplo, é outra tapeçaria que eu fiz e eu vou dizer para vocês, viu? Nessa quarentena, eu nunca bordei tanto quanto nesta quarentena, pessoal. Então, aqui está... Ih, tá meio enrolado aqui, né? Temos que desenrolar para vocês verem tudo. Então, aqui está outra tapeçaria que eu bordei. Sim, euzinha que bordei isso aqui, tá? E recentemente, como vocês podem ver, né? Nessa quarentena, eu nunca bordei tanto como eu tenho feito nessa quarentena. Isso é uma coisa que eu tenho ultimamente, é o que eu mais tenho gostado de fazer nas minhas horas vagas. Bordar tapeçaria. Ai. Adoro das tapeçarias. Bom, gente, então... deixa eu só conferir aqui. Sim. Então, essas foram todas as perguntas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessa oportunidade de me conhecer melhor, né, pessoal? E vejo vocês no próximo vídeo do canal, que vai sim ser um vídeo sobre conteúdo histórico. Então, tchau!